Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é a minha cordial saudação a todos vocês que acompanham as postagens deste canal. E neste dia, desde o dia de ontem, aliás, a gente não tem assim muita coisa para comemorar em termos de perspectivas que a gente possa abrir, né, para a vida humana ou para o planeta de um modo geral. Não bastasse as nossas mazelas, as nossas crises e as nossas dificuldades domésticas, internas, em termos de Brasil, e agora nós também passamos a conviver com a possibilidade de um confronto nuclear, o que eu não acredito que venha acontecer, mas de qualquer maneira, quando uma potência nuclear se predispõe a fazer algum tipo de intervenção militar em que a parte mais interessada é uma outra potência nuclear, a gente já pode ficar, pelo menos de sobreaviso, pensando no que isso efetivamente pode acontecer ou nos desdobramentos de toda essa situação para todos nós brasileiros, a população humana, principalmente daquele pessoal que está locado ali naquela região eurasiana, da Eurásia, né? Então é muito complicado a gente falar em perspectiva de futuro ou de outra situação qualquer. Independentemente de tudo isso, há uma conotação que a gente pode, um acento que a gente pode colocar sobre toda essa dificuldade e a possibilidade de um conflito nuclear, ou de um conflito até em escala mundial, mesmo que não se use artefatos nucleares, mas a gente pode pensar nessa situação com um viés que nós, cristãos, estamos muito acostumados a fazer em termos de leitura, que é a questão da escatológica, essa visão escatológica do fim, essa visão de que este mundo caminha para um final. Todas essas coisas haverão de confluir no sentido de se concretizar o fim da história humana. Mas a gente fica também assim imaginando, e aí eu quero esquecer um pouco, ainda que essa questão escatológica está muito presente nesta fala desta manhã, eu queria aprender um pouco a esta situação que é muito mais comum para todos nós que lidamos com a leitura, a interpretação, com o texto bíblico propriamente dito, que é no sentido de nós termos essa visão escatológica muito mais real e presente do ponto de vista da nossa vida e das nossas preocupações enquanto cidadãos, enquanto indivíduos. Isso está muito presente. Então você pega, por exemplo, uma questão bíblica ou uma fala como a de Paulo, que vai dizer que Paulo, isso é uma máxima também nos seus escritos e no seu pensamento, essa visão que ele tem herdada do próprio judaísmo, que tem a ver com a questão da personalidade corporativa, ou seja, e no traquejo, no trato de Paulo com a questão da igreja, Paulo fala desse estar em Cristo, né? Em Cristo, essa expressão em Cristo, ela é muito presente no pensamento de Paulo, né? Então, Paulo vai dizer, né, por exemplo, que em Cristo, né, somos mais do que vencedores. Ele faz essa afirmação: em Cristo nós somos mais do que vencedores,
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Também aquela outra expressão lá de 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. Então, esse estar em Cristo, ele tem esse lado, né, da herança, né, judaica, da herança da cultura e religiosidade judaica com relação à questão da personalidade corporativa, né? Ele também vai dizer, e isso é próprio também do pensamento dele, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ou então a questão do batismo, se morremos com ele na semelhança do batismo, também seremos semelhantes a ele na sua ressurreição. Ou seja, essa relação de Paulo com Cristo, ela é alguma coisa que vai muito além de toda essa ideia muito mais individualista que muitas das vezes perpassa e toma conta do nosso cotidiano, principalmente numa cultura de base liberal, como a gente vê muito hoje em termos de economia e em termos de outras situações em que a prevalência e a ênfase esteja no indivíduo. Então, é uma coisa muito específica em Paulo, essa questão de um em todos, né? Ou se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, essa relação entre aquele que faz essa grande obra e aqueles que são solidários com esta grande obra, no caso daqueles que creem neste Jesus, e o estabelecimento de semelhanças entre um e outro, tanto do ponto de vista das ações, como também do ponto de vista dos desdobramentos e daquilo que está preparado, que foi preparado para este que fez essa grande obra e para aqueles que são solidários com este que fez e faz esta grande obra na vida de todos nós, crentes em Cristo Jesus. Então, isso é muito, muito comum em Paulo. Mas aí, como eu disse, eu quero também tratar dessa situação, chamando isso para uma reflexão em torno dessa visão mais escatológica. É uma visão escatológica também, porque, por exemplo, você vai ver em Paulo, ele falando acerca da sua obra, né, acerca da obra de Cristo, então ele vai dizer que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo vai dizer isso também. O viver para mim é Cristo. Eu estou em Cristo, estar em Cristo, Ele em mim. Isso é viver. E o morrer é lucro. E aí a gente fica imaginando o seguinte: Paulo não se preocupa, e aí que tem essa questão da relação com o tempo, até porque aí eu vou entrar buscar um pouco uma referência em relação à questão. Quando você lida com uma gramática, né? Você lida com uma gramática, tanto faz gramática de que língua, de que código de língua você esteja usando, existem 3 tempos, 3 qualidades de tempo, é o passado, presente e futuro. A única coisa certa que existe, quase todas as gramáticas são unânimes nisso, a única coisa que realmente existe é o passado, é o que já aconteceu. O presente é uma fase ainda que está em sucessão, os acontecimentos. E o futuro não existe. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, e aí do ponto de vista da sua relação com Deus através dessa mediação com Cristo, Paulo está dizendo assim: olha, ontem eu era pecador perdido, eu era um pecador irremediável perdido, eu estava sucumbido pelo pecado, tragado pelo pecado e não havia salvação em mim. Hoje, Paulo está dizendo isso, hoje eu sou em Cristo um pecador remido. Eu fui remido pelo sangue de Jesus, eu fui remido por essa obra redentora de Jesus. Então, o passado é esse passado de pecado. O presente é esse presente de estar em Cristo. E o futuro
Não tem por que eu falar do futuro. Então ele diz, o morrer é lucro. E aí, em função de que ele vai dizer que esse morrer é lucro? Porque dentro de uma visão escatológica, que você vai encontrar muito disso no pensamento de Paulo, a escatologia é uma antecipação de futuro. Eu não tenho que esperar por uma coisa que está lá na frente. Escatologia, e essa escatologia cristológica, ela é uma antecipação do futuro. Então, o que significa que ele está dizendo? Eu era pecador ontem, eu fui remido, e hoje sou remido pelo sangue de Jesus, e amanhã não existe para mim. O morrer é lucro. Ele não fala de amanhã, ele fala do morrer, que o morrer é lucro, que o morrer é ganho, porque o morrer subentende que é estar ainda mais próximo de Jesus. Eu estou em Cristo, mas esse morrer, ou seja, esse estar com Cristo plenamente, é o lucro, é o ganho, é a recompensa que ele tem e da qual ele fala. Então, essa questão escatológica tem que ter esse viés cristológico. Às vezes quando você se depara com as teologias sistemáticas, ainda que os assuntos dentro do sistema estejam interligados, mas é comum você separar cristologia, você estuda por temas, né? Dentro de um sistema você estuda por temas, cristologia, você estuda a escatologia, a pneumatologia, mas aqui a gente não está fazendo isso. A gente não está fazendo isso. E por que a gente não está fazendo isso? Porque essa escatologia que eu estou atribuindo esse adjetivo cristológica tem tudo a ver com essa palavra de Paulo. Ou seja, o viver é Cristo hoje. Essa vida de novidade, de estar em Cristo como uma nova criatura, e o morrer é lucro. É simplesmente uma antecipação de uma situação que eu já desfruto dela hoje, numa perspectiva mais abrangente, eu já desfruto dela hoje. E até no próprio pensamento de Paulo, quando ele fala do penhor que Deus nos dá, ou seja, a garantia que Deus nos dá da vida eterna, é a doação do seu Espírito, ou o penhor do Espírito. Paulo vai dizer também, nós temos o penhor do Espírito. Ou seja, eu tenho a garantia de estar vivendo, de estar desfrutando hoje de alguma coisa que alguém poderia dizer, mas isso só vai acontecer lá na frente. É como Marta disse para Jesus, uma das irmãs de Lázaro, né? Quando diz a Jesus assim, que Jesus diz para ela, teu irmão há de ressuscitar, e Marta diz, eu sei, Senhor, que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus vai dizer para Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, essa é uma antecipação de alguma coisa que eventualmente alguém pode projetar lá na frente. Não, isso é uma antecipação. E essa antecipação de futuro, com relação à questão da escatologia, ela só existe por causa desse acento cristológico, que é o que Paulo reproduz também no seu pensamento. Então, eu estava falando aqui dessa possibilidade de um conflito nuclear entre duas grandes potências. Isso tem a ver com a questão do fim da vida, do fim de tudo, porque é uma aniquilação total. E eu disse até antes que eu não tenho... Eu questiono se isso vai acontecer mesmo, porque eles não são bobos e entrarem num conflito dessa natureza, porque ninguém sai ganhando. Então eu acredito que não vai acontecer esse tipo, mas a gente está falando aqui de possibilidade de aniquilação, de fim da vida, e aqui eu estou falando do fim de tudo isso como uma antecipação histórica daquilo que lá na frente, como promessa que hoje se apresenta para nós em Cristo. Então há uma antecipação de tudo isso do ponto de vista
escatológico e cristológico, para que a gente tenha a real certeza de tudo aquilo que nos está preparado. Então, eu queria deixar essa reflexão, essa primeira reflexão do dia para vocês, e se Deus quiser, daqui a pouco a gente volta com mais alguma coisa. Obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês.